Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Estamos aqui para mais um estudo da Torá. Hoje é para Hukat, e essa palavra significa estatuto. E nós vamos tratar de um tema que está dentro de um bloco de versículos que vai de Números 19:1 até 22:1. Antes de mais nada, vamos estabelecer o que significa essa palavra Hukat, tá? A palavra Hukan, ela significa estabelecimento de uma lei. E ela significa também inscrever ou entalhar. Então vamos lá. A palavra Torá, ela significa ensino, ponto e vírgula, lei. Então, quando o Eterno fala com Aaron e Moshe, dando instruções para que eles apresentem isso ao povo, ele está dizendo que eles falem desses hukim, que são estes estatutos que precisam ser estabelecidos na vida do povo. Eles deveriam ser inscritos ou entalhados no coração das pessoas para que eles pudessem, então, ter um tipo de vivência espiritual a nível de Torá, obviamente, mais requintado e refinado. Você pode me perguntar assim, mas Rabino, como assim? Tem uma lei que me dá um refinamento espiritual, um estatuto que eu tenho que obedecer, eu nem sei o que significa, e vai melhorar a minha vida? Isso mesmo. Deixe-me te mostrar uma coisa aqui que eu acredito que é muito importante para nós. Eu quero tentar te mostrar aqui, porque assim, quando o Senhor foi falar com o povo de Israel para dar os 10 mandamentos, lá em Êxodo 19:8 está escrito assim: então todo o povo respondeu a uma voz e disseram, tudo que o Eterno tem falado, faremos. Então, o povo não se preocupou em entender, eles queriam executar. E qual é a diferença entre uma coisa e outra? A nossa mente, às vezes, precisa decifrar aquilo que nós estamos recebendo para que ela possa, então, comandar o corpo a uma ação. Mas existem aqueles momentos em que nós, sem entendermos, fazemos as coisas. Este é o caso aqui. Esses hukim, todos esses mandamentos aqui, eles estão sendo dados com a finalidade de fazer com que o povo obedeça e que o povo seja enriquecido por isso. E, mais uma vez, vem a pergunta, como que o povo é enriquecido? Então, deixa eu tentar te mostrar uma coisa aqui. Quando a gente está falando sobre esses hukim, nós estamos falando sobre questões que não são, até hoje, ainda decifradas plenamente pelos nossos sábios. E eu não estou falando de gente comum, eu estou falando de pessoas que chegaram num ponto de estudo de Torá, de tradição judaica, de uma série de outras coisas, que eles estão num nível assim altíssimo. Mas nem eles entendem isso plenamente. Isso significa que eles estão recebendo algo do céu, que é uma cerca protetora e que nem a gente vai entender direito. Deixa eu mostrar para você um outro detalhe aqui. Todas as leis e mandamentos das Escrituras foram dadas pelo Eterno para Moshe. Confere? Sendo assim, qual é a finalidade das leis e mandamentos do Eterno? É fazer com que nós, aqui na Terra, possamos vivenciar um ambiente celestial, nos preparando para o nosso retorno à eternidade. Então, cada lei e mandamento que tem aqui,
inclusive os Hukim, que nós não entendemos, eles são padrões celestiais para que eu possa ter uma vida boa aqui na Terra, e esses padrões me reconectam com a eternidade. Então, se nós pararmos para termos um raciocínio lógico, desprovido de qualquer tipo de emocionalismo, nós vamos entender uma coisa que está muito clara. Obedecer os mandamentos das Escrituras só vai fazer bem para a gente. Então essa história de dizer que foi abolido, isso é coisa de gente que está querendo dizer o seguinte: não viva aquilo que os céus têm para a sua vida. Não queira ser protegido pelas leis, os padrões celestiais aqui na Terra. E você vai tentar se reconectar com o Senhor através de outra coisa. Aí vem a máxima, né, que muitos já me disseram isso. Não, mas eu tenho Yeshua. Yeshua é suficiente para mim. Ok? Para a tua salvação. Mas a Bíblia diz que eu tenho que desenvolver a minha salvação. Isso significa que eu tenho que melhorar muito a minha conduta com Yeshua. E Yeshua não deixou nenhum mandamento novo. O que ele fez? Ele pegou tudo que estava escrito na Torá e trouxe, e confirmou, e ampliou, e aprofundou os significados daquilo que estava na Torá. Então, quando a gente pega, por exemplo, algum mandamento que a gente não entende, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui que é clássico. Não comer carne de porco. Ah, Rabino, naquela época, o porco era um bicho que vivia comendo coisa no lixo, o porco era sujo e tal. Hoje o porco é limpinho. Nossa, Rabino, hoje ele é criado com ração. Qual que é o problema? Imagina, o senhor acha que não pode comer? E aí vem a pergunta: o que está escrito? Será que aquele mandamento de Levítico vale só para aquela época? Será que tudo que está escrito foi só para aquela época? Se for assim, a salvação foi só para aquela época. As bênçãos do Senhor foram só para aquela época. E eu estou aqui generalizando de propósito, para você poder entender que quando a gente fala de uma coisa dessa, que as pessoas não entendem, por que não pode comer carne de porco? Por que a Torá proíbe comer carne de porco? E a gente não entende esse mandamento, você fala assim, não, mas não pode. E esse é um dos mandamentos que mais, digamos assim, pegam. E as pessoas não conseguem, às vezes, se libertar disso. Porque deixar de comer carne de porco, irmãos, é uma libertação. Porque se você for falar, a carne de porco, ela não é uma carne ruim, ela é uma carne saborosa. E é engraçado que nos Estados Unidos tem um culto, e eu quando falo culto, eu quero que você entenda essa palavra na sua plenitude. Existe um culto ao bacon e ao porco. Existem cidades nos Estados Unidos que sobrevivem por causa desse animal. E por causa do bacon. Inclusive tem programas da televisão que falam só sobre bacon. Tem um homem que ele vai buscando os melhores restaurantes com sanduíches de carne com bacon, sanduíches e outros tipos de comidas, todas elas levando como ingrediente principal o bacon. E aí você pergunta, por que não pode? Qual que é o problema do bacon? O problema está que o Criador, que criou todas as coisas, inclusive cada um dos animais, ele nos deixou uma palavra com uma proibição. Eu não tenho que fazer aquilo que as pessoas estão fazendo hoje. Eu quero entender para obedecer.
Eu quero fazer aquilo que os nossos irmãos judeus fizeram. Tudo que o Senhor falou, nós vamos fazer, independente de eu obedecer, de eu entender ou não. Por quê, irmãos? Porque na realidade a Bíblia, ela foi nos dada como um guia de obediência. Entender isso, se aprofundar é uma outra coisa. Mas antes de eu entender, eu tenho que obedecer. Entendeu? Aqui, por exemplo, quando a gente fala aqui sobre juntar lã e linho, misturar as coisas, não pode. Mas a pessoa fala assim, mas isso é bobagem, hoje as indústrias fazem isso e tal, mas não pode, porque toda mistura enfraquece o produto principal. Ou é de lã ou é de linho, então cada um deles tem uma finalidade. Quando se mistura, e eu estou falando da lã e do linho, mas aqui eu estou falando, agora você genérico. Todas as vezes que você mistura algo, você enfraquece aquele elemento principal que compõe, ou que dá nome, ou que norteia aquele produto. Se você vai fazer um suco com polpa de laranja, por exemplo, você vai fazer um suco de laranja, quando você coloca água nele e mistura, você começa a enfraquecer aquele suco. Rabino, mas tem que tomar laranja, tem que tomar a laranjada com água. Sim, mas eu estou falando de você fazer ele puro, estou falando do produto que você vai oferecer para alguém. Então, quando o Senhor está falando que não é para misturar lã e linho, ele está falando de várias misturas que são proibidas nas Escrituras e que muitas vezes nós não entendemos. Muitas pessoas se associam com gente que não é crente ou com gente que não tem a mesma visão espiritual. E lá na frente se dá mal. Aí também tem os reclamões de plantão. Rabino, mas eu tive sócio crente e tal. Eu também tive. E a pessoa acabou com a minha vida, mas isso não significa que todos vão ser assim. Você entendeu? Se fazer com crente já dá errado, imagine então com quem não é crente. Então o Senhor está dizendo o seguinte, não é para misturar, não é para você se ajuntar, não é para você pegar o que não é puro e trazer para estar com você, porque você vai se contaminar. As misturas acabam contaminando. Isso não é bom para a pessoa que quer viver um padrão de vida diferenciado. Então, mais uma vez, esses hukim, eles servem para mostrar para a gente o seguinte, que tem muitos outros significados por trás disso aqui. Por exemplo, nós temos essa cerimônia da Halitza, que quando um homem morria, o seu cunhado tinha que suscitar descendência para ele, para manter a tribo e manter o nome daquela pessoa vivo. E muitas vezes o cunhado se recusava a fazer esse papel. Então você imagina que essa cerimônia, o que ela faz? Ela dá continuidade no DNA de alguém, de uma família, para que aquela família não fosse extinta de Israel. Veja a importância disso, do legado ser levado adiante. Então, irmãos, tudo isso, eu estou falando de simbolismos básicos. Mas você vê, vamos falar um pouquinho de legado. Quanta gente não deixou descendentes e não deixou legado, não deixou nada, entendeu? Nós temos aí, tem fundação do fulano, tem isso, tem aquilo, porque ele criou um memorial e tudo, mas e daí? E o legado físico dele? Morreu com ele. O objetivo era perpetuar o legado físico. Por quê, irmãos? Porque Israel é uma nação especial. Nós, judeus, somos um povo especial. Não adianta ficar com mimimi dizendo assim, porque vocês são orgulhosos. Não, nós não somos, não, mas nós somos um povo especial, com um chamado especial da parte do Eterno.
E aí, irmãos, nós temos uma outra característica, nós precisamos perpetuar fisicamente o nosso legado, nós temos que ter filhos, porque a Torá diz que eu vou inculcar as palavras do Senhor aos meus filhos, falando nelas quando me assentar na minha casa, quando levantar, quando estiver andando pelo caminho, em todos os momentos, eu vou derramar para os meus filhos o meu legado espiritual. E é isso, essa cerimônia de Halitza, ela faz parte disso, de um legado que deveria ser transmitido. Hoje, irmãos, nós não damos atenção para isso aqui. A novilha vermelha, que apontava para o sacrifício de Yeshua, e que tem um simbolismo tão forte, e hoje ninguém sabe de nada disso. Ninguém se importa com isso, porque jogaram a palavra do Senhor fora. Não entendem que todos esses Hukim, eles têm uma lógica que não é óbvia. Você entende o que eu quero dizer? Vamos falar um pouco de lógica. O que é lógica para nós? Para nós, a lógica é um conjunto de informações que você pode chegar a um resultado e ele pode ser verificado. Isso é lógica. Se você pegar 2 palitinhos, somar com mais 2 palitinhos, você vai ter 4 palitinhos. É lógica. Se você pegar 2 cores e misturar, você vai ter um resultado que é o produto de uma lógica, que você já sabe que se misturar aquelas 2 cores, você vai ter aquele resultado. Então, quando nós falamos de lógica, nós estamos falando de uma lógica humana, uma lógica centrada em conceitos humanos, uma lógica que foi estabelecida pela experiência humana, uma lógica que por muitas vezes não funciona aqui na Terra. Aí nós temos estes Hukim, que são esses preceitos aqui que a gente não entende, que para nós não tem lógica, mas quando nós obedecemos, algo diferenciado acontece na nossa vida. Inclusive, tem um outro detalhe, não é só isso aqui. Quando eu obedeço qualquer lei e mandamento do Senhor, eu recebo algo diferenciado. E isso escapa da lógica humana. Desde quando a lógica humana diz que eu tenho que quanto mais eu der, mais eu vou receber? A lógica humana não é assim, não. Na lógica humana é o seguinte, quanto mais eu poupar, mais eu terei. Se eu guardar no futuro, eu vou precisar daquilo e eu terei aquilo nas minhas mãos. E a lógica do Senhor qual é? Dai e ser-vos-á dado. No momento em que eu aplico a lógica celestial, porque a lógica celestial ela não está embasada no meu dia a dia, ela está embasada em promessas e em moveres celestiais. Vou te dar um exemplo disso. Muitas vezes a gente faz as coisas com o coração aberto. E você dá, você abençoa. E por que você faz isso? Porque o Espírito Santo está te comandando a dar aquele passo. Por quê? Porque lá na frente, no futuro, quando você precisar, você tem crédito. Você semeou alguma coisa aqui. Eu estou falando de questão financeira para você poder entender isso aqui. O mesmo eu falaria de questões emocionais. De você ajudar alguém, por exemplo, que teve uma doença e você ajudou, foi lá, cuidou, ou às vezes ajudou a pagar médico, remédio. E lá na frente, ou você ou alguém da tua família precisa e o senhor levanta uma outra pessoa para fazer o mesmo. Qual que é a lógica nisso? Nenhum. Não tem lógica. Então quando você pega isso aqui, você está pegando mandamentos cuja lógica é ilógica. Não é óbvia, não tem obviedade nenhuma nisso aqui.
E é tão engraçado isso, irmãos, porque a gente fala assim, mas essas coisas aqui, elas para hoje não funcionam. Como assim? Como que não funciona? O Eterno morreu? A palavra dele deixou de existir? Não. Então essas coisas estão funcionando para nós até os dias de hoje. E eu quero bater nisso aqui para você poder entender que isso aqui é algo assim extraordinário, irmãos. E em vídeos passados eu falei sobre os níveis de mandamentos. Eu mostrei que existem níveis diferentes de mandamentos, né, que são as 3 categorias de mitzvot, que são os mishpatim, os edutim e os hukim. Então, quando a gente fala sobre isso aqui, a gente está falando de algo assim que são decretos divinos. E decretos divinos que, sem uma obviedade para nós, devem ser obedecidos. E devem ser obedecidos por quê? Porque o Eterno mandou, ponto final. Tem um provérbio que eu gosto bastante. Quem pode manda, obedece quem tem juízo. Eu continuo no meu juízo e vou continuar obedecendo, sabe? Então a gente precisa entender isso aqui, caminhar dentro da Paraxá, olhando para isso e falando assim, puxa vida, eu preciso parar de questionar o Eterno, parar de ficar querendo entender certas coisas com a minha cabeça. Porque se quem pensou isso foi o Criador dos céus e da terra e falou assim, eu vou mandar essa informação para vocês poderem ter uma vida diferenciada, como é que nós, com a cabeça desse tamanhozinho, a mente muitas vezes corrompida, cheia de pecado, vamos querer entender isso aqui na plenitude? Não dá. A gente não consegue entender, a gente não consegue compreender a dimensão, aquilo que é tão grande, e nós não conseguimos colocar isso em palavras. Tem hora que eu sinto dificuldade de falar disso, porque é tão imenso, é tão tremendo, que a gente não consegue dimensionar isso, colocar a coisa da seguinte forma, quando eu estou cumprindo um mandamento desse aqui, quando eu estou cumprindo um estatuto, a minha alma está sendo curada. A minha vida, ela está sendo liberta. Você está entendendo? Só na obediência, sem fazer mais nada. Então, a gente está tendo aí uma experiência diferenciada. Eu tenho tido essa experiência junto com os meus irmãos na congregação. A maioria das vezes a gente não precisa orar pelos problemas. Quando nós ministramos a palavra, ensinamos as pessoas a fazerem aquilo que é certo, os problemas vão se resolvendo, as coisas vão simplesmente se encaixando. Por quê? Porque o profeta Zacarias diz assim, não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu obedecer, vai acontecer. Lógico que a maioria das pessoas quer a coisa para ontem. Rabino, por que minha bênção não chegou ainda? E eu digo, irmão, você está preparado para receber isso assim? Eu acho que ainda não. Então, tenha calma, tenha shalom, para você poder receber aquilo que vai vir sobre a tua vida, sabe? E tudo isso, irmãos, imbuído, embasado numa lógica celestial que vai além daquilo que a gente entende. Então, vamos ver se a gente consegue mudar a nossa postura. Ao invés de ficar questionando, nós vamos obedecer mais e perguntar menos. Eu tenho uma prática, e essa prática não veio, obviamente, num estalo de dedos. Eu tive que apanhar muito para aprender. Eu sempre fui uma pessoa muito racional.
E eu sempre fui muito questionador, eu sempre quis saber o porquê das coisas. E eu fui assim com o Espírito Santo. Muitas vezes eu perguntava, mas por que o senhor não está fazendo isso? Por que não está acontecendo aquilo? Se eu fiz isso e está escrito aquilo, por que o meu resultado não está vindo? E o do fulano está acontecendo, eu preguei lá e aconteceu na casa dele, aconteceu na empresa dele, aconteceu na família dele, e para mim está tudo destroçado. O Espírito Santo me conta esse negócio aqui que eu não estou te entendendo. E eu cobrei o Espírito Santo muitas vezes. E o Espírito Santo sempre me disse uma coisa mais ou menos assim: você não tem que entender. Você tem que só obedecer, porque quando chegar o teu momento, as coisas acontecem. Ah, irmãos, a gente esperneia. Ixi, você esperneia, você fala. Mas não é possível, porque eu estou precisando agora, porque eu quero e tal, e a gente faz birra. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu sou um homem normal. Eu fui assim durante muito tempo da minha vida. Anos e anos eu tive essa postura e essa atitude com o Espírito Santo. Até que um dia, eu reclamando, falando, chorando e tal, quando eu terminei, estava lá sentado, o Espírito Santo falou assim: acabou? Terminou? Eu falei: como assim terminou, Senhor? Você acabou agora todo o seu arsenal de coisas que você falou, os seus questionamentos? Eu falei: acabou, Senhor. Então vou só te dar uma instrução: pare, obedece, faz tal e tal coisa. Aí eu olhei e falei assim: eu não vou nem perguntar para quê. Eu vou obedecer, vamos ver se dá certo. O dia que eu parei de perguntar e questionar e passei a obedecer junto com minha esposa, minha vida mudou. Você entendeu? As coisas mudaram. E aí começou a fluir de uma forma mais límpida, mais rápida. As coisas começaram a acontecer mais rapidamente. Eu comecei a ter shalom num nível que eu nunca tinha experimentado antes. Porque eu passei a compreender que as instruções celestiais das Escrituras, elas precisam ser obedecidas. Lógico que eu estudo os mandamentos, eu entendo alguns mandamentos na profundidade deles, e isso dá para mim uma responsabilidade ainda maior. Porém, o que eu aprendi é não ficar brigando com o Senhor e questionando. Eu vou lá e faço. Entendeu? Então, quando você vai e faz, a coisa acontece. Deixa eu tentar colocar isso de uma outra forma para você poder entender. Você se lembra daquele episódio de Naamã e da lepra que ele tinha? Não lembra? Você lembra que ele foi até o profeta, e o profeta nem saiu na porta para conversar com ele, falou: manda ele no Rio Jordão mergulhar 7 vezes. Ele ficou muito bravo, irmãos. Um homem com autoridade, o cara ficou bravo. Ele nem tem a dignidade de vir conversar comigo aqui e tal. Aí o pessoal falou: não, meu senhor, se ele pedisse uma coisa difícil, eu não faria? Faria. Vamos lá, então. Mas lá na nossa terra tem rio melhor do que esse aqui. Vamos lá, ele falou para isso, irmão, vamos obedecer. O homem vai lá, irmãos, tira a roupa. Imagine uma pessoa de uma autoridade como ele, com seus servos, ele começar a se despir para poder entrar no rio. Imagine a vergonha dele ter que mostrar para todo mundo o corpo dele leproso. Mas ele resolveu parar de reclamar e obedecer ao profeta. E aí, irmãos, qual foi o resultado? Todo mundo conhece esse texto. Quando ele mergulha na 7ª vez, ele sai da água purificado. Porque ele tomou uma decisão. Independente do que eu estou vendo aqui ao meu redor, o profeta falou, vou obedecer. O que custa? Ele já tinha ido para Israel, já estava perto do Jordão, vou obedecer. É daqui a ali, vamos lá, não custa nada. E a obediência dele trouxe a cura. E ele carrega depois consigo a fama do poder do eterno. Você entendeu que o resultado disso é glorioso, porque o eterno passa a ser glorificado. Porque um homem que ouviu falar da fama do Senhor, e nem judeu era,
Ele foi lá e recebeu, porque ele entendeu que ele tinha que obedecer. E quem é militar entende isso de um jeito diferente, porque no militarismo, os líderes mandam e os subordinados obedecem, não tem questionamento. Mas nós, através da nossa teologia, fomos ensinados a questionar. Às vezes pega lá, né, e fala assim, senhor, o senhor tem que me dar isso aqui. Tem gente que pega o envelope e diz, a pessoa é ensinada a confrontar o eterno, eu estou te dando aqui, senhor, só tem que me dar. As pessoas recebem essa instrução, não é por maldade, mas quem está instruindo está fazendo errado, porque aprendeu errado, porque não entendeu quem é o Senhor. Então eu estou falando dessa lógica celestial, de novo eu vou voltar para a lógica celestial. O mundo celestial, o mundo espiritual, ele se move, ele é regido por leis espirituais. E essas leis, algumas delas, foram entregues ao homem através das escrituras. Então o Senhor toma a vida de alguns homens e dá a eles esse conjunto de leis e mandamentos. Para quê? Para que as coisas celestiais possam vir como um padrão para a terra, para preparar a nossa vida, para o nosso retorno à eternidade. Você imagina o dia que nós chegarmos na eternidade e nós vamos ver algumas cenas, algumas coisas que nós vamos olhar e falar assim, Senhor, mas o que é isso? Ele diz, eu vou te dizer o que é, mas não vou te explicar. Você não vai precisar entender, você só vai precisar saber o que é isso. Entendeu? Então, esse tipo de situação, por exemplo, quando um profeta vê as coisas, ele vê, por exemplo, um ser celestial cheio de olhos, olho para tudo quanto é lado, uma roda dentro de outra roda, rodando e indo para um lado e indo para o outro. Quem que entende isso? Mas essa lógica da eternidade não é entendida. E nessa paraxá, o que eu gostaria que você pudesse gravar na sua mente e no teu coração é o seguinte, tem coisas que a gente não vai entender, definitivamente nós não vamos conseguir compreender, mas nós vamos fazer. E aí entra um outro ingrediente chamado emuná, que você conhece como fé. Pela fé nós vamos fazer. E fé está ligada à obediência, a palavra emuná está ligada à obediência. Então, se você pegar Hebreus capítulo 11, pela fé fulano fez isso, pela fé ciclano fez aquilo, papá. E se você olhar ali e você mudar a palavra fé pelo significado dela, que é a obediência, você vai ver que tudo aquilo aconteceu na vida de todos aqueles homens de Deus, porque eles obedeceram. Imagina Noé, por que ele escapou do dilúvio? Porque ele ouviu a voz do Eterno e obedeceu, construindo a arca. Senão ele não teria escapado, o juízo do Eterno viria. Você entende então que para ele era um rock, era um estatuto que não tinha motivo nenhum, nunca tinha chovido, como assim eu vou construir uma arca? Tá doido? Mas o Eterno chegou para ele e falou assim, faça uma arca, porque eu vou fazer chover. Ele falou assim, opa. Eu não vou questionar o Eterno, eu vou obedecer. E ele chamou a família, e aí entra uma outra coisa, irmãos. A família de Noé, quando ouve ele dizer isso, fala assim, olha, nunca choveu. É difícil acreditar, mas eu sei que você é um homem de Deus. Vamos lá. Lembra de Josué? Estão conquistando a Terra Santa, estão conquistando Canaã. O Senhor fala para ele, o Senhor dá para ele estratégia de guerra, e ele quando chama o pessoal para repassar a estratégia de guerra que recebeu do Senhor, eles olham e falam assim, nós vamos rodear a cidade, não vamos atacar em momento algum? Não. No último dia também não ataca? Não. No último dia o que a gente faz? A gente só rodeia a cidade 7 vezes, e depois a gente toca o chofar, e quando que a gente ataca? A gente não ataca. Quem vai fazer o serviço é o Senhor.
Eles devem ter olhado e falado assim: Josué, nós vamos acreditar em você, porque Moshe botou a mão em você e transferiu a unção. Porque você é um homem de Deus, que a gente não dá para acreditar num negócio desse, Josué. Tu vai cair sozinho? Vai. Não tem lógica, irmãos, e nós queremos lidar com a nossa lógica, com aquilo que é espiritual. Nós somos tão bobinhos que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e nós achamos que o Senhor ele tem que entrar no nosso padrão. E não é assim que funciona. É o padrão do Senhor que funciona. Ele é que pega e diz assim: eu vou mover o mundo celestial, o mundo espiritual, aquilo que é invisível, e vou fazer acontecer na sua vida. Para isso você precisa obedecer a minha palavra. Cumprir o que está escrito. Não ficar questionando, não ficar brigando. Faça aquilo que eu te mando. E deixe o resto por minha conta. E aí, irmãos, tem gente que ainda hoje continua questionando, e gente querendo mudar isso, dizendo: acabou, não precisa mais obedecer, esse negócio de dízimo também não precisa, de igreja também não, a gente pode ficar em casa, não tem problema nenhum. E joga toda a lógica celestial pela janela. E aí vai viver uma vida de amargura, vai viver uma vida ruim. Porque está escrito que do eterno não se zomba, não se escarnece do eterno. Ninguém vai contra as coisas do eterno e fica impune. Você acha? Todos que na história, irmãos, se levantaram contra o Senhor, que atentaram contra o povo do Senhor, não ficaram de pé. Você acha que os governantes, essas pessoas que falam, que se levantam e que acham que eles estão no controle de tudo, vocês acham que eles vão continuar de pé? Eu duvido. Por quê? Porque existe uma história, existe um padrão, e esse não é o meu padrão e não é o teu padrão. É o padrão do eterno, que nos mostra tudo o que ele faz quando alguém o obedece, mas também mostra o que ele faz quando alguém o desobedece. Quando a pessoa não quer obedecer, ela vai pagar o preço por isso. Ela vai ter os resultados disso, de não obedecer, de desprezar, de jogar fora, de desacreditar a palavra do Eterno. Quanta gente fazendo isso, irmãos, achando que está no lucro. E por que essas pessoas fazem isso? Porque lá atrás, na sua vida, tiveram algum tipo de experiência negativa, ou numa igreja, ou numa congregação, numa sinagoga, em algum lugar. Tiveram uma experiência negativa e agora eles se tornam opositores à palavra do Senhor, eles combatem. E nas redes sociais a gente tem esses agentes secretos de Satanás infiltrados. Nossa, Rabino, mas como é que o senhor fala que eles são agentes secretos de Satanás? Porque aquele que comigo não ajunta, espalha. É o que está escrito. Se a pessoa não está ali para ajudar a levar a palavra do Eterno adiante, então ela é um agente das trevas. É simples assim. Por isso, você e eu temos que ter em mente uma coisa. A nossa mente, ela precisa entender e começar a agir da seguinte forma: eu ouvi sobre uma verdade, eu ouvi sobre um padrão eterno, eu vou correr, eu vou obedecer, eu vou me esforçar para colocar aquilo em prática. Por quê? Quanto mais rápido eu fizer aquilo, maior será o meu benefício. Obedecer nunca é demais. Obedecer é a prática de todos aqueles que são servos de Yeshua. Obedecer é para os fortes, porque nós vamos negar a nossa própria natureza para nos amoldarmos aos padrões da eternidade. Isso significa obedecer. Isso é ser forte. Isso é ser homem de Deus. Isso é ser mulher de Deus. Os fracos, eles sucumbem em meio a qualquer coisa. Eles jogam por terra as coisas do Senhor e acham que vão ter sucesso nas coisas.
Isso, você sabe de uma coisa? A história foi contada e tem sido contada pelos fortes. E os fortes não são aqueles que são musculosos ou que saem gritando por aí. Os fortes são os obedientes. Porque a estes o Senhor reserva armas espirituais, poder e autoridade, para que quando eles abrirem a sua boca, o Eterno possa simplesmente assinar embaixo e dizer: cumpram-se as palavras do meu servo ou da minha serva. Então que eu e você possamos estar neste grupo dos obedientes, que farão com que esses mandamentos, que são cercas protetoras e são padrões eternos, possam alcançar a minha vida, me transformar e fazer de mim um veículo para a transformação de outras pessoas, em nome de Yeshua. Amém? Agora, se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. E espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavuot Tov, Beshem Yeshua Mashiach, o Rei de Israel. Toda Rabá.